Para a próxima pintura desta série, decidi fazer apatia. Depois de esboçar o padrão original, transferi-o para o papel desejado. Para a galáxia, optei por usar tintas. Eu realmente gostei de como eles ficaram com a última pintura que fiz, então pensei que, em vez de usar aquarela, que é um dos meios com os quais estou mais confortável, eu seria capaz de usar tintas, e também as tintas meio que me assustam, um pouco porque, ao contrário da aquarela, que até certo ponto você pode retirar a cor, uma vez que você coloca a tinta, é isso. Está feito. Então eu realmente queria me desafiar e tentar usar algumas das ferramentas que tenho e que não uso com muita frequência, apenas porque tenho medo de usá-las e estragá-las, e então, se eu estragasse, apenas trabalhar em torno do problema e tentar consertá-lo, e isso aconteceu algumas vezes ao longo desta pintura, então vou mostrar o que eu fiz. Usei uma mistura de cores. Eu usei alguns tons de rosa. Eu usei alguns tons de rosa, bastante laranja, alguns azuis e até alguns verdes também. O que eu fiz foi usar uma técnica de molhado sobre molhado, então eu molhei a área que eu queria colocar a tinta, deixei-a bastante úmida e depois deixei a tinta trabalhar por conta própria. Às vezes eu a movia um pouco, mas tentava seguir para onde a tinta ia naturalmente e então trabalhava isso com outras cores e gradualmente fazia todas se misturarem. Infelizmente, depois que coloquei todas essas cores, eu queria usar uma tinta parca que descobri que sangra muito, o que foi realmente frustrante porque significava que eu tinha que passar por cima do contorno da pintura mais tarde apenas para tentar engrossar a linha para que você não pudesse ver que as bordas tinham sangrado e simplesmente não era uma tinta muito boa. Então, no final, decidi mudar de usar os pincéis de Marta, que você pode carregar bastante, e mudei para um sintético que era um pouco mais leve e então gradualmente trabalhei essa cor no papel. Dessa forma, significava que eu não tinha a cor sangrando por todo o lugar e apenas trabalhava em áreas menores e com muito menos água carregada no pincel. Tive bastante cuidado para não escurecer muito ao redor da cabeça deste personagem, pois queria fazer parecer que havia uma luz atrás dele, mas que não estava refletindo no personagem. Eu queria pintar esta galáxia realmente bela e vibrante atrás dele, que parecia não ter nenhum efeito no personagem nesta pintura em particular, e era isso que eu queria, esse contraste de um fundo realmente brilhante e bonito, e então essa figura desvanecendo na frente dele que está completamente desinteressada. Agora, esta foi uma parte muito interessante da pintura. Você vê esses dois pequenos pontos que eu circulei. Descobri que esta tinta realmente não é boa se o papel estiver molhado ou mesmo levemente úmido, e dois pequenos pontos começaram a sangrar e não se misturaram bem quando tentei misturá-los. Pensei em escondê-los pintando uma enorme galáxia em cima, o que funcionou muito bem. Enquanto isso, esperei o resto do papel secar e gradualmente adicionei todas aquelas pequenas estrelas. Minha parte favorita de toda a pintura foi descobrir que os pastéis de panela funcionam muito bem sobre a tinta. Usei duas cores, um branco que tinha a tendência de disputar as cores de baixo. Então usei isso com bastante parcimônia e depois mudei para outra cor, um azul esverdeado muito pálido. Então usei isso sobre o branco, o que fez com que se destacasse bastante. E o que eu gostei é que depois eu poderia passar com uma tinta branca, que tinha a tendência de puxar a cor das tintas abaixo dela, mas se eu tivesse o pão pastel sobre as tintas na parte inferior, apliquei os pão pastéis no papel e depois a tinta branca por cima. Como os pão pastéis atuaram como barreira, a tinta não absorveu as cores, resolvendo muitos problemas que eu estava tendo com a tinta, e fez tudo se destacar muito melhor. Depois disso, comecei a contornar e usei a caneta mais pequena que tenho, e comprei esta caneta principalmente porque ela não borra. Depois de ter tido uma experiência realmente horrível com a pintura anterior em que eu trabalhei, onde eu a pintei, e então eu usei uma caneta que simplesmente borrou tudo. Eu comprei essa caneta especificamente para fazer todos os pequenos detalhes, mas depois usei uma caneta mais grossa para o exterior, pois a anterior estragou tudo, que também é excelente e não borra. Isso me poupou tempo, pude fazer o trabalho detalhado no cabelo e nas mãos com uma caneta mais fina e depois usei a mais grossa para o exterior. Depois disso, eu precisava colorir o personagem real e queria que tudo fosse feito em lápis, sem cor alguma, e queria pegar minha caneta de grafite e tinha que afiá-la e torná-la muito mais fina. Normalmente eu uso uma faca para afiar meus lápis, simplesmente porque acho que com alguns lápis a mina tende a rachar. Se você usar um apontador de lápis e uma faca me dá um pouco mais de controle sobre a forma que eu quero, então é normalmente o que eu faço, e especialmente com uma caneta de grafite eu normalmente guardo as raspas porque é realmente útil para mais tarde e eu vou mostrar em 1 minuto para que eu tenho guardado elas. Então eu apenas comecei a aplicar aquela cor e depois a misturar com pincéis de maquiagem velhos. Eu já fiz um vídeo inteiro sobre todas as diferentes ferramentas que eu uso para misturar, então se
você quiser, eu vou linkar isso na caixa de descrição, ou você pode procurar por ele através do meu canal. E eu apenas continuei adicionando todas as sombras. A princípio, eu apenas me concentrei nas áreas óbvias, como ao redor da boca, em qualquer lugar que vai ter algumas sombras muito óbvias. E então, pouco a pouco, eu comecei a adicionar o detalhe. Mas eu sempre quis começar com as coisas mais óbvias. E então, gradualmente, trabalhar nos detalhes. Para mim, pelo menos, eu acho que é um erro ir direto nos detalhes, porque é muito fácil se empolgar e então simplesmente esquecer completamente do resto da pintura ou do desenho, neste caso. Então eu continuei adicionando todas aquelas cores, misturando. Eu normalmente começo leve e então gradualmente escureço, para que dessa maneira eu não tenha que tentar apagar algo. E isso significa que você tem menos chances de cometer erros se fizer isso pouco a pouco e lentamente comecei a adicionar as sardas. Eu apenas pensei que as sardas funcionavam um pouco melhor com este personagem, especialmente porque temos essa galáxia ao fundo e eu não queria que a pele dele fosse completamente qual é a palavra que eu estou procurando. Eu apenas pensei que as sardas ficavam bonitas, para ser honesta, então eu apenas adicionei as sardas, dei a ele algumas em suas bochechas, no nariz, um pouquinho na testa, que você não consegue ver muito bem, e então continuei focando nas mãos e no cabelo. Então, continuei usando as raspas de grafite, principalmente nas áreas onde queria uma cor um pouco mais escura, e eu realmente queria conseguir resolver isso no papel. Depois disso, voltei com o meu lápis mecânico pequeno, adicionei os últimos detalhes que queria e é basicamente isso. Estou pronta, como de costume, uma vez que terminei uma das coisas. Peguei o esboço original que tinha feito, organizei-o e disponibilizei no meu Patreon. Caso queiram recriar este desenho no seu estilo, fiquem à vontade, está no meu Patreon. Tem um link na caixa de descrição e em breve terei um novo vídeo para vocês.